Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. Recebendo hoje, diretamente de sua residência, a Leonilda Nardi. E o tema da palestra da Leonilda será Por que Sofremos? Seja bem-vinda, Leonilda, mais uma vez aqui conosco e que tenhamos todos uma ótima palestra. Obrigada, querida Mara. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos vocês, queridos amigos da Fraternal, por estarmos aqui uma vez mais. Agradeço também, carinhosamente, a todos os amigos da Fraternal que carinhosamente estão nos assistindo em seus lares. Desta vez, trarei reflexões a respeito das dores que fazem parte de nossa caminhada, incluindo também algumas reflexões a respeito da pandemia que está enlutando tantos corações em todo o mundo, né? E trazendo outros problemas que todos nós sabemos muito bem. E eu peço assim a Jesus, nosso divino e amado Mestre, que esteja conosco, com cada um de nós, nos amparando, nos iluminando, nos fortalecendo, confortando os nossos corações, conforme as nossas necessidades. Eu quero lembrar que o tema que nós vamos abordar no dia de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Bem, a doutrina espírita, ela nos explica o porquê, qual a causa dos nossos sofrimentos. E deixa assim bem claro, né, que nós precisamos nos fortalecer para que ele possa ser proveitoso para nós, não é? Não podemos perder a fé de maneira nenhuma e nem desanimar. Então, por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, não é? E nós, muitas vezes, temos nos afastado do caminho reto. Eu digo muitas vezes, nas nossas existências espirituais, no conjunto das nossas existências. Não estou me referindo a apenas uma vida, mas sim a todas as nossas vidas. Então, muitas vezes nós temos nos afastado do caminho reto, e aí, o que acontece? Nós semeamos o mal, e em nossa caminhada, e mais cedo ou mais tarde, nesta vida mesmo ou em outras, nós recolheremos o resultado da nossa semeadura, o resultado das nossas próprias ações, e deveremos reparar o mal que praticamos, não é? O que é o caminho reto? São os ensinamentos de Jesus. Ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então nós deixamos de seguir os seus ensinamentos e aí acabamos sofrendo as consequências, não é? Das nossas atitudes muitas vezes erradas. Kardec faz uma separação entre os sofrimentos cujas causas se encontram na vida atual, não é? E que naturalmente são assim a consequência mesmo do nosso comportamento, das nossas atitudes. E ele dá assim alguns exemplos e nós vamos comentar alguma coisa. Por exemplo, as uniões infelizes. O que acontece? Muitas vezes sim, aquela falta de atenção, aquela falta de cuidado, né? A falta de boa vontade entre os cônjuges, falta de tolerância. Então eles acabam discutindo muito e isso só acaba prejudicando, porque às vezes, se pelo menos um dos dois não se esforçar
para que aquilo não continue de uma forma assim muito acelerada, às vezes não há como continuar essa união. Então é preciso ter bastante cuidado, não é? Evitar as discussões, manter os bons sentimentos de respeito, de consideração um com o outro, para que os problemas possam ser superados. Porque as provações, elas vêm sempre, porque elas fazem parte das nossas vidas. E se nós não tivermos um bom comportamento assim, constantemente, com paciência, não é, com tolerância no dia a dia, aí, quando chegam as provações, nós não teremos condições de vencê-las, de suportá-las, né? Acontece também que muitas vezes a gente vê que há ingratidão, não é? Porque nós, às vezes a gente não é capaz de agradecer aquele nosso companheiro ou a nossa companheira que se dedica tanto, fazendo o seu melhor para que a nossa vida em comum possa continuar em paz dentro da melhor condição possível. Então, é preciso ter também esse agradecimento, esse carinho, é uma atenção assim muito importante que ajuda bastante e que nós não podemos esquecer, não é? E às vezes há a crueldade, né? Tem muitos casos em que há crueldade, que a gente vê muitas vezes assim, isso acaba sendo noticiado e a gente vê que infelizmente isso acontece, há muita crueldade e há também os filhos, não é, que acabam maltratando os pais ou então abandonam os pais quando eles mais necessitam devido à sua idade avançada, devido às doenças que vão chegando por causa disso mesmo. Então, o que acontece? As leis humanas não punem essas coisas, mas nós todos que agimos assim, acabamos contraindo grandes dívidas com a providência divina. Então, mais cedo ou mais tarde, né, nós acabaremos passando por provações devido a todos os nossos atos, né, que não são muito bons. Além disso, também há os vícios, né, que fazem tanto mal ao nosso corpo físico. Mas acontece que não é só o corpo físico que o vício prejudica. Prejudica também o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E, consequentemente, esse corpo espiritual marcado, não é, por aquilo que nós fizemos, nós vamos receber, porque esse perispírito, ele será o molde do próximo corpo físico. Então, numa futura reencarnação, nós vamos passar por problemas mais ou menos graves, né? Depende sempre daquilo que nós estamos fazendo, se estamos exagerando ou não, mas passaremos por problemas sim, que foram criados por nós em existência assim anterior, devido a esses vícios, a essas nossas atitudes, né, que só nos prejudicam. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque vamos dizer que numa outra existência, com o nosso corpo de certa forma marcado pelo que nós já fizemos anteriormente, nós estaremos mais vulneráveis a determinadas enfermidades, que às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que eu tenho essa doença? Por que foi aparecer isso, né? Eu não mereço passar por isso. Por que está acontecendo? Mas as coisas vêm, tudo tem a sua razão de ser, não é? Então aquilo que nós não fizemos nesta vida, nós fizemos em vida anterior.
Então precisamos ter compreensão, precisamos ter paciência. No caso que eu mencionei dos vícios, nós prejudicamos demais a nós mesmos, mas prejudicamos também os demais familiares, não é? Porque todos sofrem. E às vezes é o mau exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. Então precisamos ser assim bastante cuidadosos. Então estas atitudes todas, nós precisamos refletir em tudo isso. Podemos mudar se nós quisermos, é claro. Nós podemos mudar. A gente pode dizer que não é fácil. Não, não é. A gente, às vezes, não muda determinados hábitos de um momento para o outro. Mas se nós nos esforçarmos, se nós tivermos vontade, se nós verdadeiramente tivermos interesse, nós vamos elevar o nosso pensamento e nós vamos pedir a ajuda do plano maior, a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, né? Ou daqueles espíritos em quem nós confiamos, conforme aquilo que nós acreditamos, mas vamos pedir a ajuda dos espíritos superiores e com toda certeza eles nos ampararão, nos fortalecerão, não é? E não vamos esquecer que muitas vezes esse é o objetivo da nossa existência, talvez o principal objetivo da nossa existência, nós melhorarmos esses atos que muitas vezes, às vezes há várias reencarnações, nós estamos cometendo os mesmos erros. Então nós precisamos ser bastante cuidadosos, né? Kardec fala também dos sofrimentos que podem ter a sua causa em vida anterior. Então ele vai falar de enfermidades de nascença. Então a gente vê aquela criaturinha, né, tão pequenina, que às vezes nasce com uma deficiência qualquer, ou então problemas graves que logo acabam se manifestando. Então nós pensamos assim, meu Deus, mas como isso é possível? Essa criatura não fez nada, é tão pequena, o que ela pode ter feito para merecer passar por uma prova tão difícil, não é? Não fez nesta existência, mas é bastante provável, na verdade é certo, que em existências anteriores, devido aos seus infelizes enganos, está passando por uma situação dessas como consequência daquilo que foi feito, não é? Então, é isso que acontece. Só que esse espírito que renasce nessa condição, ele renasce porque tem o desejo de progredir, ele tem o desejo de melhorar. E ele vem ansiando por esse seu progresso espiritual, sabendo que ele precisa resgatar o seu débito, e o desejo dele é exatamente melhorar e fazer essa conquista. Ele não vai lembrar disso estando aqui encarnado, mas em espírito isso é muito importante para ele, porque ele teve esse objetivo e essa vontade muito forte quando já estava sendo preparada a sua existência. E aí, na hora da preparação da existência e da sua volta ao corpo físico, aqueles que são os pais atualmente também participaram desse planejamento e aceitaram receber esse espírito que muitas vezes, com certeza, é alguém muito querido para eles já de há muito tempo, não é? E eles aceitaram receber em seu lar esse espírito, né? Esse filho que vai dar muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas por que isso acontece? Porque esses mesmos espíritos familiares que vêm agora como seus pais ou eventualmente os seus próprios irmãos, são espíritos que participaram daqueles atos, né?
infelizes que esse espírito praticou e que acabou resultando nessa situação tão infeliz. Então, todos retornam na mesma família com o objetivo de se redimirem, não é? Todos com o mesmo propósito. Então, ninguém pode se lamentar, somente agradecer a Deus pela oportunidade e cada qual fazer o melhor, tudo de melhor que estiver ao seu alcance. Essa que é a verdade, né? Porque são provas assim muito importantes, não são fáceis, sem dúvida nenhuma, mas elas fazem parte da redenção espiritual de todos os envolvidos. Um outro exemplo que Kardec vai colocar ali são as crianças que morrem ainda pequenas. Nossa, como é triste para os pais, para outros familiares, né? De repente perderem o seu filho com pouco tempo de vida, né? Assim, com poucos meses, com poucos anos de vida. Então, os pais muitas vezes não se conformam. É um sentimento muito doloroso. Os pais não se conformam e essa é uma grande verdade. Até mesmo os pais espíritas, não é? Porque eu conheço pessoas assim. Então, a pessoa entende o porquê dessas situações, mas entender é uma coisa e aceitar e se conformar é outra coisa. Então, é uma dificuldade muito grande. Mas nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos por que acontece isso. E os Espíritos informam a Kardec, né? Porque ele pergunta, né? O porquê dessas situações, e os Espíritos dizem assim, que essa existência que foi interrompida assim anteriormente, informam que essa existência, que atualmente foi uma curta existência, provavelmente ela foi o complemento de uma existência que foi interrompida anteriormente por invigilância do espírito, sem que ele tivesse muitas vezes consciência do que estava fazendo. Eu vou dar como exemplo aqui o caso de André Luiz, esse espírito que todos nós conhecemos muito bem, né? Então, o que aconteceu com ele? Devido aos abusos, né, que ele praticou em sua vida física, abusos na alimentação e outros abusos que ele praticou, ele acabou praticando aquilo que é chamado na doutrina de suicídio indireto. Quer dizer, a sua vida terminou antes da hora, né? Devido aos seus atos. Então, por isso que é um suicídio indireto. Então, em casos semelhantes a esses, é que acontece, então, isso, da vida, da próxima reencarnação do espírito ser curta e ter o tempo aproximado de vida que ele deixou de viver na reencarnação anterior, o tempo que ele perdeu. Mas eu quero deixar bem claro que, embora eu tenha usado o exemplo de André Luiz, para que todo mundo possa compreender o que venha a ser, né, nesse caso, nós não sabemos se André Luiz reencarnou ou não, né, e o que aconteceu com ele nesse sentido. Mas o que nós temos certeza é que ele, após ter tido todo o esclarecimento que ele teve no plano espiritual, ele se tornou um grande benfeitor de todos nós, trabalhando ao lado de Emmanuel e de Chico Xavier. Então, ele é hoje um espírito assim muito adiantado e realmente nós não sabemos o se ele já voltou ou não, e caso tenha voltado, em que condições. Não vamos fazer confusão, tá certo? Bom, Kardec também menciona que muitas das dificuldades que nós passamos na vida material
também podem ser consequências de atitudes anteriores nossas. Isso é grande verdade, anteriores, de reencarnações anteriores. Então são provações necessárias. E Kardec também vai se referir ao que ele chamou de flagelos naturais. O que são esses flagelos? São, por exemplo, terremotos, maremotos, tsunamis, grandes enchentes, por exemplo, como está acontecendo atualmente no nosso país. São situações assim de grande sofrimento, né? Quando tantas pessoas desencarnam nessas situações, são provações assim muito difíceis para esses espíritos. E a pandemia que estamos vivendo atualmente no mundo inteiro também é um desses flagelos. Então Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus permite que a humanidade passe por essas situações, né? Por que Deus castiga a humanidade com esses flagelos? É assim que ele pergunta aos espíritos, e eles respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Olha só. Então, a gente vê que ele está se referindo aí à necessidade de nós evoluirmos, de nós melhorarmos. Vejam só, quantos anos, né, quantos séculos já faz que Jesus esteve aqui entre nós. E olha o nosso atraso. Olha o atraso tão grande que nós estamos, que ainda não damos o devido valor ao seu evangelho. E mesmo aqueles que sabem de cor, porque tem muita gente que sabe de cor, não consegue colocá-la em prática. Então isso é o atraso da humanidade. Até porque o ser humano, de um modo geral, acaba dando valor às posses materiais, né? Tendo sempre ambições, o desejo de poder e outras coisas que se referem à vida material, sem se preocupar com o progresso espiritual. E nessa ambição muito grande que o ser humano tem, muitas vezes as nações acabam entrando em guerra e acaba gerando assim um problema, vamos dizer, seríssimo, que tem um peso assim muito grande, não é? Então isso daí é muito complicado. Então, o que acontece? Nós não compreendemos ainda que somos seres espirituais. Nós somos espíritos eternos e estamos vivendo aqui por algum tempo. A nossa vida é transitória, nós voltaremos todos, de uma forma ou de outra, nós voltaremos para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, mas nós, enquanto estamos aqui encarnados, nós precisamos nos preocupar com o nosso progresso espiritual. Então não podemos perder essa oportunidade. Os espíritos também dizem a respeito assim dos flagelos, né? Esse é o nome que está no livro dos Espíritos, flagelos destruidores. São as questões 734, se eu não me engano, e outras, não é? Então dizem os espíritos que esses flagelos, eles nos dão a oportunidade de um grande desenvolvimento, né, da nossa inteligência. Para quê? Para resolver as questões, né, que surgem, que é o que a gente está vendo agora, e que nós precisamos dar valor a isso. Nós vamos ver, e já estamos vendo, o grande avanço que a medicina está conquistando, não é? No mundo todo, todos trabalhando para descobrirem as vacinas, que graças a Deus já temos muitas aí, e em breve, né,
em breve estaremos todos vacinados, mas e também medicamentos. Então, isso é um grande progresso e isso não vai ficar só na questão da pandemia. Com toda certeza, esse progresso vai vir também em outros assuntos, em outros aspectos da medicina, vai ajudar a curar também outras doenças, né? E tantas outras coisas que, e não só progresso, não apenas na questão da medicina, mas outros também, que neste momento nós não conseguimos avaliar. Mas dentro de algum tempo, as gerações futuras, não é? Os nossos filhos, os nossos netos, já poderão estar acompanhando tudo isso. Os nossos filhos também, né? Mas especialmente os nossos netos já vão poder estar avaliando tudo isso com a graça de Deus. Então, tudo isso é para fazer progredir a humanidade, não é? Mas não é só isso, nós também vamos evoluindo, não é? Porque nos dá a oportunidade de desenvolvermos a caridade, quer dizer, melhores sentimentos dentro do nosso próprio lar, não é? A caridade com os nossos semelhantes, que sempre deve começar dentro de casa, ajudando uns aos outros, né? A paciência que nós devemos ter com todos, os cuidados que nós precisamos ter uns com os outros e ajudar também a quem pudermos, não é só em nosso lar, mas ajudarmos a quem pudermos. Então, isso tudo é uma coisa assim bastante importante. Não vamos nos esquecer também de que precisamos ter assim muita compreensão, porque ninguém passa pela prova que não precisa, não é? De maneira nenhuma. Também não podemos esquecer do seguinte, que as provas para nós, elas são para nós assim causa de grande benefício quando elas são suportadas com resignação, não é? Isso é muito importante. Aquele ser, nós falamos, há tantos corações enlutados, e tem mesmo. É um grande sofrimento? Sem dúvida nenhuma, não vamos minimizar de maneira nenhuma. Mas aquele ser que está passando, aquele ser, a sua família, né, que está passando por tão grande provação, sem dúvida nenhuma, aquele ser que chega lá no plano espiritual, ele vai se sentir assim, ele vai ser tratado, vai ser curado, né, espiritualmente, ele vai se sentir melhor e vai se sentir feliz, porque ele vai entender que acabou resgatando uma grande dívida. Então, isso é muito importante. O ser vai se sentir bem melhor. E muitos, obviamente que não todos, mas muitos espíritos, tendo consciência no plano espiritual, melhor dizendo, tendo a ciência de que provavelmente estaríamos passando por uma situação como essa, resolveram reencarnar justamente para que essa situação, fosse útil para que eles pudessem resgatar alguns débitos que tinham. Então, é assim, é uma situação dolorosa, sem dúvida, mas aí se aplica aquilo que disse Jesus. Perdão, gente. As palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então é essa consolação desses espíritos que chegam lá no plano espiritual e de nós que estamos aqui quando podemos compreender as causas de tudo isso, não é verdade? E num momento como este, nós não podemos deixar
Fazer o quê, né? Nós não podemos deixar de enviar a todos os corações que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, ou por estarem doentes, ou por tantos outros problemas que foram agravados devido à pandemia. Nós não podemos deixar de enviar as nossas melhores vibrações do fundo do nosso coração, pedindo a Jesus que a todos alivie e conforte, né? E os ampare sempre. E as nossas preces constantes. Eu vou citar um exemplo que está no livro O Céu e o Inferno. É um livro de Allan Kardec, que eu recomendo a leitura porque é importantíssimo. Tem exemplos maravilhosos, como este que eu vou mencionar aqui. Então, no tema que ele, no capítulo que ele aborda as expiações terrestres, há um exemplo de um garoto que ele foi evocado por Kardec e ele conta o que aconteceu com ele. Kardec havia fundado a Sociedade Espírita, a Sociedade, como é que é o nome? A Sociedade de Estudos, esqueci o nome, Sociedade de Estudos, lá em Paris, Sociedade Parisiense de Estudos. Então, Kardec havia fundado essa sociedade, que é o primeiro centro espírita que foi fundado, e com o objetivo de estudar os fenômenos que aconteciam, não é? E Kardec ficou sabendo do caso desse garoto, que se chamava Marcel. Marcel, ele havia ficado num hospital, quando ele faleceu, ele tinha por volta de 8, 10 anos, mais ou menos. E ele tinha passado por um sofrimento incrível, porque ele tinha ficado com o corpo todo contorcido devido à sua enfermidade. Então fazia tempo que ele estava lá no hospital e ele nem mesmo recebia a visita dos seus familiares, mas ele não reclamava de nada. E ele era, apesar da idade, era um garoto que tinha muita fé, muita resignação e era muito inteligente. E ele era muito admirado pelo médico que cuidava dele. Não apenas pelo médico que cuidava dele, mas especialmente por ele, que admirava demais o garoto, né? E esse médico cercava aquele garoto, que era o próprio garoto, era muito amoroso, como o médico diz, né? E aí chegou o momento que Marcel desencarnou. E Kardec, então, evocou esse espírito para poder ouvir dele alguma coisa de o que tinha acontecido com ele, por que tinha acontecido aquela enfermidade e tudo mais. Então, eu vou contar bem rapidamente, não é? Marcel conta, então, que em vidas anteriores, ele havia sido, assim, alguém muito fútil, havia sido muito rico, adulado, também havia prejudicado algumas pessoas, então ele havia feito muitas coisas erradas. E como consequência, porque parece que não foi apenas numa vida que ele fez isso, né? Mas como consequência, ele teve uma reencarnação, uma longa reencarnação, onde ele passou por todo esse sofrimento que ele viveu nessa sua última vida. Um sofrimento terrível mesmo. Mas ele se resignou. Então ele conta que quando ele chegou ao plano espiritual, ele encontrou a paz, porque ele estava bem. Naturalmente, ele foi tratado, né? Foi recebido pelos bons espíritos, foi muito bem cuidado, muito amparado, e ele encontrou a paz. E ele, então, acabou
aí ele acabou se tornando um espírito mais elevado, um espírito, um trabalhador mesmo do Senhor. E ele procurava ajudar o próximo, e ele recebia trabalhos mesmo do plano espiritual, não é? E ele disse que ele recebeu uma missão, né? Mas ele disse que ele recebeu essa missão a pedido dele, que foi essa última reencarnação com tanto sofrimento, uma reencarnação curta, mas com um sofrimento incrível, e isso aconteceu a pedido dele, porque ele queria exemplificar o sofrimento. Graças a Deus ele conseguiu, e ele estava muito feliz porque ele havia tido uma evolução muito grande com isso, não é? Então ele se beneficiou muito do sofrimento que ele teve, e isso foi muito bom. Agora, acontece que, será que somente através do sofrimento nós podemos evoluir? Não, não é assim. Vou contar um outro caso que está nesse livro mesmo. É o caso da Condessa Paula. Está lá no capítulo que fala dos espíritos felizes. Essa condessa, também evocada por Kardec, então ela conta que ela teve vidas anteriores em que ela passou por provações assim muito difíceis, passou pela miséria, e foi assim uma vida várias vidas muito difíceis que ela teve. Mas ela foi evoluindo também, porque ela queria isso, ela queria evoluir. Então ela passou por provações muito difíceis, mas ela tinha conquistado, né, uma evolução. Mas ainda faltava para ela uma prova muito difícil, que era justamente ter a riqueza, não é? E não ter desgosto nenhum na vida física. E assim, ela seria uma prova extremamente difícil, porque é. Aí essa condessa, quer dizer, aí ela voltou. Então nessa última vida dela, ela era uma condessa, né? Então ela tinha um nível de vida bem elevado. O seu marido tinha um cargo assim muito importante, ela não diz o que ele era, mas ele tinha um cargo muito importante, então tinha que participar de muitas reuniões, de muitas ocasiões, não é? Que eram importantes no trabalho dele, e ela também precisava participar, né? Muitas vezes. E ela participava, quer dizer, ela fazia tudo o que precisava acompanhando o marido, conforme ele precisava. E tudo bem, mas ela era uma pessoa muito rica, mas era também extremamente caridosa. Então, graças a Deus, ela venceu essa grande provação que ela também escolheu para ela, né? Porque a riqueza, quando a gente não sabe aproveitá-la para auxiliar o semelhante, é muito complicado. Mas a Condessa Paula, ela evoluiu através da caridade que ela fez, através do benefício, né, de todo o bem que ela pôde fazer ao seu semelhante. Então nós vemos aqui, Marcel conta a sua evolução através da dor. A Condessa Paula conta como ela evoluiu através do amor, porque ela tinha muito amor em seu coração para praticar o bem. E nós, aqui, que estamos encarnados, nós não lembramos os compromissos que nós assumimos quando nós viemos para esta vida. A gente não lembra, mas nós podemos aproveitar a nossa reencarnação, né? De que maneira? Através da prática do bem, com toda certeza. O bem que estiver ao nosso alcance, né?
conforme nós pudermos, começarmos dentro do lar, que é muito importante, através da caridade, do bom sentimento, da paciência, né? Através da benevolência mesmo para com todos, da prática do perdão e da caridade para com todos, da maneira como nós pudermos fazer. Porque as doenças, digamos assim, elas podem ser curadas pelo medicamento, não é? Mas acontece que cura o corpo físico, não cura o espírito. O espírito, ele é curado, não é com medicamento, mas é através das boas ações que nós começamos a fazer. E eu quero lembrar aqui das palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola. Ele diz assim: o amor cobre a maioria dos nossos pecados. Então, sem dúvida nenhuma, o amor é o grande medicamento que nós precisamos colocar em prática, não é? Ele cobre a maioria dos nossos pecados. Na verdade, fazendo o bem, nós vamos nos ressarcindo de muitos débitos que nós temos. Então, queridos amigos, tenhamos fé, não é? Vamos nos esforçar para manter o bom ânimo, na certeza de que todo o mal vai passar. Essa situação tão crítica, tão difícil que estamos passando, tudo isso vai passar, não é? Mas nós precisamos nos fortalecer através da prece, dos bons sentimentos e da resignação constante. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, dê forças e amparo a todos os que estão necessitando. E eu agradeço o carinho da vossa atenção. Muito obrigada, queridos amigos. Nós que agradecemos, Leonilda, pela sua presença aqui conosco mais uma vez na Rádio Fraternal. E agradecemos igualmente a você, nosso querido ouvinte, que sempre está nos auxiliando na divulgação da doutrina espírita, compartilhando as nossas mensagens, as nossas matérias. Continuem ouvindo a Rádio Fraternal pelo aplicativo, diretamente pelo site fraternal.net.br ou pelo Radiosnet. A Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais e no canal do YouTube. Entre lá, faça a sua inscrição, Fraternal Web Rádio, ative as notificações para ser informado de todos os nossos conteúdos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.